então a nossa aulinha sobre Revolução Russa. Na primeira parte a gente estudou as causas, que produziram essa revolução. Basicamente a gente discutiu os elementos econômicos, políticos, sociais, e falamos também de um episódio que aconteceu no dia 22 de janeiro de 1905, que acabou desencadeando uma série de manifestações, uma série de greves, enfim, insatisfações nos meios da massa camponesa, insatisfação nos meios operários, insatisfação ali entre alguns integrantes das próprias forças armadas da Rússia, especialmente dos marinheiros, que estavam alojados na região de Odessa, mais precisamente no encouraçado de Potemkin. Então nós falamos em 1905 do chamado ensaio geral. Foi um momento, portanto, em que houve um processo de desconstrução da imagem do czar Nicolau II. Porque, como eu já disse para vocês, o Nicolau II, como todos os demais czares que o antecederam, foram figuras políticas que obtiveram o apoio fundamental, ou apoios fundamentais, e um desses apoios foi dado, foi concedido aos czares pela Igreja Ortodoxa. Então a Igreja ela tinha esse papel de certa forma, criar uma imagem positiva para o czar ou ao czar, no caso, na época, com Nicolau II. E aí o que a gente observou? Que as manifestações de 1905 e, consequentemente, o evento de 22 de janeiro, que foi o Domingo Sangrento, acabou desconstruindo essa imagem. E aí a gente costuma dizer que 1905, portanto, foi o ensaio geral. É como se nós disséssemos que o Nicolau II ele quase perdeu o poder, mas não perdeu graças a algumas manobras que ele acabou produzindo dentro dessa conjuntura. É fundamental que a gente observe que duas forças vão acabar emergindo dentro dessa conjuntura de 1905. Uma dessas forças vai envolver, basicamente, setores ligados aos setores mais populares, lê-se aí os operários, camponeses e até mesmo os soldados, formando ali os chamados soviets, e por outro lado a gente vai ter a burguesia, que é uma burguesia relativamente fraca, se consolidando enquanto uma força política, se organizando num partido que a gente vai chamar de cadete. O que a gente observou então? A partir do Domingo Sangrento, uma série de greves, uma série de manifestações, e o Nicolau II, ele sofreu basicamente o baque, sofreu um risco, o risco de perder o poder, e aí ele acabou tomando algumas medidas para frear as manifestações, frear os movimentos. Movimentos esses que foram o resultado do Domingo Sangrento, mas é importante dizer que o Domingo Sangrento, que acabou resultando, aquele episódio que acabou resultando na morte de aproximadamente 1.000, 3.000 pessoas, foi provocado basicamente por conta da insatisfação econômica, que a população russa vivenciava. Então você tinha um momento bastante difícil, os russos já tinham uma vida bastante precária, mas houve um aumento da insatisfação social a partir do momento em que a Rússia se envolveu na guerra contra os japoneses. Então essa guerra contra os japoneses acabou por aumentar os problemas econômicos vivenciados pelo povo russo. E aí, em meio a essa guerra de 1904 e 1905, é que a gente assiste a todos esses episódios. E aí o Nicolau II é colocado contra a parede e resolve tomar algumas medidas. Medidas essas para tentarem acalmar tanto os meios populares como também acalmar a própria burguesia. E é aí que depois vocês podem olhar no próprio slide, é o slide que traz ali o item 2, a Revolução de 1905, tem o passo a passo, os elementos estão colocados aí nesse slide, mas no finalzinho a gente tem alguns apontamentos que são importantes, que é a repressão, a natureza do governo czarista é uma natureza repressora, autocrática, centralizadora, sem admitir, obviamente, qualquer possibilidade de oposição, e aí, portanto, aqueles que estarão na linha de frente dos movimentos contrários ao czar vão pagar muito caro, mas, ao mesmo tempo, essa força militar que é utilizada pelo czar Nicolau II, a chamada Ucrânia, a polícia política, ela não é suficiente para inibir as greves e as manifestações, porque a população exigia uma série de transformações, exigia a saída da Rússia da guerra contra os japoneses, visto que aquela guerra já havia sacrificado muitos russos, já havia sacrificado e muito a economia daquele país. E aí, para além da repressão política que a gente vai assistir por parte do Nicolau II, a gente também tem medidas no qual ele tenta acenar para esses opositores. Dentre essas medidas, ou a partir dessas iniciativas do Nicolau II, a gente vai acabar chegando no chamado Manifesto de Outubro. Então, em outubro, ele acaba se comprometendo a tomar algumas decisões que, em tese, seriam favoráveis tanto aos setores populares descontentes, como também ao próprio setor da burguesia descontente com o governo do Nicolau II. E aí ele tenta, através desse manifesto de outubro, criar uma proposta de regime representativo. Significa dizer que ele topava reformar o seu governo, transformando ali a sua monarquia absolutista numa monarquia parlamentar, visto que, a partir daquele momento, ele estava disposto a aceitar o funcionamento de um parlamento, que a gente vai chamar de Duma, lá na Rússia. Por outro lado, claro, o Nicolau ele tenta desmobilizar ou desarticular os soviets, proibindo, inclusive, o funcionamento desses soviets, e alegando que aceitaria, dentro de uma nova realidade política, a existência dos trabalhadores organizados em sindicatos. Como eu já disse no outro vídeo, a diferença é que os soviets, eles são a formação de conselhos, representavam conselhos de operários, camponeses e soldados, e, consequentemente, esses três elementos atuavam de forma coesa,
E no sindicato você tem a divisão de indivíduos por setores, né, por classes de trabalho. E, consequentemente, há um relativo enfraquecimento na forma de atuação, uma vez que cada um desses setores sindicais vão acabar atuando e exigindo melhorias para a sua própria condição de vida. Tá? Então isso é uma esperteza, inclusive, do próprio Nicolau II. No próximo slide, vocês vão encontrar algumas imagens que remetem a esse episódio do Domingo Sangrento. Lembrando que esse episódio a gente considera como um ensaio geral, porque foi um movimento em que quase o Nicolau II perde o poder político, né? Mas ele tenta reverter o jogo. Claro que não foi tão simples, visto que parte dos militares que poderiam colaborar com ele estavam na guerra contra os japoneses, e inclusive essa instabilidade interna da Rússia vai acabar apressando o Nicolau II, né, a assinar, fazendo com que o Nicolau II assinasse um acordo de paz com os russos, né? Um acordo de paz, diga-se de passagem, bastante desvantajoso para o povo russo, para o próprio Nicolau II. Então nós temos nesse slide imagens que remetem ao Domingo Sangrento, imagens que remetem à cena de um filme chamado Encouraçado de Potemkin, né? Um filme russo. E aí, nesse próximo slide, a gente tem os outubristas. Quem eram os outubristas, tá? Os que aceitaram a proposta, ou as propostas que estavam presentes no Manifesto de Outubro, soltado pelo Nicolau II. Né? Basicamente, os setores da burguesia. Né? Porque quando ele estabelece a ideia de criação de um parlamento, a criação da Duma, essa Duma, ela basicamente seria constituída, formada por deputados que seriam eleitos através do voto censitário. Na prática, só poderia participar da Duma, do parlamento, quem tinha renda. Tá? Ou seja, seria algo interessante para a própria nobreza, mas também vai ser interessante para a burguesia. Para o povão, obviamente, você não tem uma Duma representativa, mas é bem melhor para o povo ter pelo menos um parlamento que poderia ter alguma representatividade, mesmo que não fosse uma representatividade direta, do que não terem nada, né? Do que você ter ali uma estrutura de poder centralizada numa figura única, na figura do próprio czar, que a essa altura do campeonato já era visto como Nicolau o Sanguinário. Tá? E aqui a gente encontra também a definição de soviets, né? Os chamados soviets, e lembrem-se sempre que os soviets eles não eram sindicatos, beleza? O próximo item, basicamente, vai mencionar a questão da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Mas antes de chegar nesse item, é importante a gente dizer o seguinte. Por volta de 1907, o Nicolau II, ele já havia controlado todos os movimentos contrários à sua administração política. Ele vai fazer uma série de reformas no processo eleitoral para a Duma. E na prática, o que a gente vai observar? Embora existisse um parlamento, a última palavra mesmo era dada pelo próprio Nicolau II. Tá? Então, se 1905 estremeceu o poder político do czar Nicolau II, à medida que o tempo foi passando, ele foi reagrupando as suas forças. Quando acabou a guerra contra os japoneses, ele passa a ter uma força militar mais forte, ao mesmo tempo em que ele acaba contraindo empréstimos de bancos franceses a fim de aquecer a própria economia russa. Então ele vai promovendo uma recuperação financeira, ele recupera a sua força de repressão sobre o povo russo, e na prática, a partir de 1907, ele já era o mesmo Nicolau centralizador que antes do próprio ensaio geral, tá bom? Então isso é importante dizer que nos anos seguintes, obviamente, a população russa vai continuar demonstrando uma certa insatisfação, as crises econômicas eram realidades lá na Rússia. Na prática, as crises de abastecimento, porque embora, como eu disse lá no começo do vídeo, né, do outro vídeo, embora a Rússia fosse um celeiro do mundo, a grande produtora de cereais, boa parte da população russa morria de fome, não tinha acesso a produtos de primeira necessidade. Então a gente vai ver que os anos subsequentes, 1907, 8, 9, 10, 11, 12, enfim, os anos seguintes são anos de manifestações, anos de greve. Claro que as principais lideranças de oposição ao Nicolau estavam fora da Rússia, porque haviam sido exilados, mas você tem clandestinamente atores políticos atuando, e nas ruas você tem manifestações, você tem greves, né, frente aí à insatisfação por parte dos trabalhadores, insatisfação por parte dos camponeses, diante daquela realidade, tá? E aí, o Nicolau II, não bastasse a situação vivenciada pelos russos, ele acaba lançando a Rússia numa aventura, que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, no comecinho ali de setembro de 1914, ele acabou saindo em socorro aos sérvios, né, que haviam promovido, ou que estavam, desde o dia 28 de julho de 1914, numa guerra contra os austríacos, e essa entrada da Rússia na guerra, aliada, portanto, da Sérvia e, consequentemente, aliada dos franceses, aliada dos ingleses, custou muito caro para o próprio czar Nicolau II, né, porque quando a gente olha para a situação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, a gente vai observar que vai ser uma situação muito difícil. Eles movimentaram cerca de 13 milhões de pessoas, de militares, durante o conflito. Era um país relativamente, claro, com um exército populoso, né, um exército muito grande, mas ao mesmo tempo muito mal equipado. Né? Isso vai custar muito caro ao próprio povo russo e, por extensão, ao próprio Nicolau II. Tá? Então você tem 13 milhões de pessoas se lançando à guerra, e o saldo de mortos na Rússia vai girar em torno de 5 milhões de pessoas. Ou seja, um número exorbitante, se nós pensarmos que a guerra deixou um saldo de mortos direto entre 10 a 13 milhões. Claro que esses números não são tão certos assim, tá? Mas só de imaginar que você teve na Rússia cerca de 5 milhões de pessoas mortas em decorrência dessa guerra, vocês imaginem só a situação econômica que esse país vai acabar vivenciando. Né? Porque a Rússia ela estará naquela pegada de guerra total, como todas as outras nações. E aí os problemas vão acabar se avolumando. Tá?
Então a gente tem muitos soldados, as táticas de guerra dos russos eram táticas antigas, né, somados, obviamente, aos péssimos armamentos ou às péssimas armas que os russos tinham. Os comandos, ou o comando era ineficiente, havia pouca aparelhagem, portanto, e isso vai acabar, claro, produzindo, tanto para os soldados como para a população, um abastecimento precário. Todos esses elementos somados, claro, representam uma derrota, né, derrotas constantes aos russos, e dentre as batalhas mais importantes, né, que representam vitórias, ou a vitória dos alemães sobre os russos, a gente tem a Batalha de Tannenberg, tá? É uma batalha que, na verdade, é um ciclo de conflitos, e esse ciclo de conflitos acaba representando as sucessivas derrotas dos russos nesta Primeira Guerra, tá? E aí, o czar ele vai perdendo o controle do país, e à medida que esse controle ele vai sendo perdido, a gente vai ver, inclusive, muito embora o czar ele tenha ido pessoalmente lutar na guerra, a gente vai observar que, num dado momento, as forças políticas que se aproveitam dessa conjuntura para se organizarem, acabam dando um chega para lá no Nicolau II, um chega para lá na família Romanov, e acabam assumindo, tomando o poder, tá? Então a gente tem a crise econômica, mais de 5 milhões de mortos, e o czar acaba sendo deposto em fevereiro de 1917. Lembrando sempre, fevereiro de 1917, de acordo com o calendário juliano, tá? O nosso calendário é o calendário gregoriano, e, portanto, essa revolução vai acontecer para nós em março de 1917, beleza? E aí a gente tem alguns apontamentos sobre essa revolução. A Revolução de Fevereiro, ou a Revolução Branca, ou a Revolução Menchevique, tá? Seria importante, ou é importante, vocês entenderem que a queda do Nicolau II foi a somatória de elementos decorrentes dos movimentos de 1905 e da continuidade da insatisfação do povo russo frente ao processo de centralismo do Nicolau II novamente, ao descumprimento das medidas que ele havia prometido tomar, né, além, é claro, desse desastre russo na Primeira Guerra Mundial. Tá? Então esses elementos somados acabam sendo responsáveis pela queda do Nicolau II. E aí quando veio a queda dele, a gente tem um movimento que a gente vai chamar de movimento revolucionário de fevereiro, movimento revolucionário menchevique, movimento revolucionário branco. Tá? Então são expressões que denotam, que representam a mesma revolução, que representam o mesmo movimento. Tá? É importante que vocês se recordem daquela diferença entre mencheviques e bolcheviques, porque na prática, essa primeira etapa, a gente vai observar a construção de um governo com características liberal-burguesa. Tá? Por isso que a gente chama essa fase de uma fase liberal-burguesa. É um governo de coalizão, porque a gente tem tanto forças representativas do que nós chamamos de mencheviques, né, como também nós vamos encontrar forças representativas de setores burgueses, né, dos chamados cadetes. Daí a expressão governo de coalizão. Tá? Na prática, no começo, a Duma é controlada pela burguesia e o Soviet de Petrogrado, né, que passa a ser o soviético mais importante, vai ser controlado pelos mencheviques. No começo desse governo, a gente vai ter um camarada chamado Lvov à frente da administração política. Né, esse Lvov representava, sobretudo, o setor liberal, representava, sobretudo, a burguesia, mas a sua ineficiência acabou levando ao seu afastamento. E aí assumiu o poder um cara chamado Kerensky, nessa mesma fase chamada de Revolução Menchevique. Tá? E aí esses caras, eles tomaram uma série de medidas. Né? E essas medidas têm a ver, basicamente, com princípios que já existiam na Europa desde o século XIX. Né? Então você tem a ideia de liberdades individuais, a redução da jornada de trabalho de 16, de 14 para 10 horas de trabalho, você vai desenvolver a liberdade de imprensa, vai promover a anistia aos presos políticos e aos exilados, ou seja, todos aqueles que haviam sido presos ou mandados para fora da Rússia, passam a ter a possibilidade de voltar para o seu país, como vai ser o caso do próprio Lenin, é importante a gente observar isso, tá? A gente vai ter, porém, um problema gravíssimo, né, diante dessa Revolução Menchevique, porque o novo governo, ele não fala de forma clara sobre uma reforma agrária, ou seja, a grande massa campesina russa, ela vai continuar se sentindo não assistida pelo novo governo. Além disso, a gente vai ter a insistência deste governo em manter a Rússia na Primeira Guerra. Então esses elementos somados são elementos que de alguma maneira vão criar uma impopularidade para este novo governo. É como se alguns dissessem que o czar Nicolau II caiu, mas a forma de administrar e basicamente alguns princípios de seu governo haviam continuado intactos, né? Ou seja, continuavam intactos porque a maior parte da população não havia sentido de fato mudanças na sua realidade social. É por isso que este governo ele vai se desgastando e vai abrir caminho, vai abrir espaço para que posteriormente, alguns meses depois, mais precisamente no nosso calendário, em novembro de 1917, e no calendário deles, em outubro de 1917, ocorresse ali na Rússia uma nova revolução, que é a Revolução Bolchevique, a Revolução Vermelha, a Revolução dita socialista, tá bom? Lembra que eu falei para vocês que uma das ações, uma das decisões tomadas por este novo governo foi permitir a soltura dos presos políticos e a anistia àqueles que haviam sido expulsos do país? Muitos votaram, e dentre eles o próprio Vladimir Lenin. E aí o Lenin, pessoal, ele já volta fazendo uma série de discursos. E esses discursos que o Lenin fazia vão ser discursos que basicamente vão movimentar uma série de indivíduos, porque ele vai basicamente num ponto certeiro do novo governo. Porque quais eram os pontos de críticas a este novo governo? A participação da Rússia na guerra, a situação de miserabilidade dos indivíduos e, basicamente, o não acesso à propriedade da terra. E aí o Lenin, quando ele volta para a Rússia, ele já chega publicando o que a gente vai chamar de Teses de Abril.
nessas teses de Abril, né, nessas ideias que passam a ser divulgadas pelo Lenin, a gente vai encontrar um lema, né? Paz, terra e pão. Paz, saída imediata da Rússia da guerra, terra, reforma agrária e pão, basicamente, melhores salários, melhores condições de trabalho à classe operária. Então esse discurso, basicamente, vai acabar ganhando muito espaço dentro da Rússia, porque os camponeses estavam insatisfeitos, os familiares daqueles que estavam na guerra estavam insatisfeitos e os operários estavam também insatisfeitos. Portanto, o Lenin ele faz uma leitura bastante propícia para aquele período, fala em teses de Abril e fecha o seu discurso com todo o poder aos soviets. Ou seja, o poder na Rússia não deve estar nas mãos de meia dúzia de pessoas. Precisa estar nas mãos dos operários, dos soldados e dos camponeses. Obviamente não demoraria muito para que o governo dos mencheviques fosse derrubado e você tivesse a ascensão de novas lideranças políticas, tá? Por isso que a gente vai assistir à formação da Guarda Vermelha, ou seja, enquanto o Lenin discursava, falava palavras bonitas, porque ele era um excelente orador, você tinha do outro lado o Trotsky, né, convencendo as pessoas a fazerem parte, né, os homens, sobretudo, a fazerem parte do que a gente chama de Guarda Vermelha. Tá? O Leon Trotsky vai ser a cabeça militar do movimento que resultou na Revolução de Outubro de 1917 e a cabeça pensante do movimento, ou seja, a parte intelectual, vai ser desenvolvida pelo próprio Vladimir Lenin, tá bom? Então, em outubro de 1917, o soviético de Petrogrado, liderado por Trotsky, ataca o Palácio de Inverno. Bolcheviques tomam o poder, tá? Então, a gente tem ali imagens que remetem a esse tipo de episódio. Quando os bolcheviques assumiram o poder na Rússia, o que a gente vai ver, né? Primeiro, o Lenin vai tomando uma série de medidas que são medidas que vão tentar corresponder àquele discurso inicial que ele havia promovido. Então, uma de suas principais ações, ou uma de suas primeiras ações, foi promover um acordo de paz com a Alemanha. Tá? Esse acordo de paz ele já havia sido desenhado antes mesmo do Lenin chegar à Rússia, em 1917. Tá? Inclusive, há quem diga que ele, embora tenha ido disfarçado para a Rússia, né, sem o tradicional bigode, sem a sua característica física, que era comum, ele acabou fazendo um acordo com os alemães anteriormente e se comprometendo a tirar o seu país da guerra. Tá? E essa retirada da Rússia da guerra tem a ver com princípios do próprio Lenin, que o próprio Lenin defendia e que ele havia colocado por escrito. Se vocês procurarem os slides que eu enviei, aqueles primeiros slides que trabalham a Primeira Guerra Mundial e que apontam no começo o imperialismo, vocês vão ver algumas passagens do livro do Lenin, de um dos livros do Lenin. E ali, naquele livro, que ele trata a questão do imperialismo, ele acusa a burguesia de promover uma política imperialista que resultaria numa guerra. Portanto, Lenin é fortemente contrário a esse tipo de guerra, porque ele vai entender que essa guerra, que nós vamos chamar de Primeira Guerra Mundial, era fruto da ambição capitalista, era fruto da ambição burguesa. Portanto, os trabalhadores, soldados ou aqueles que acabavam sendo recrutados de última hora, iam para a guerra para servir aos interesses não de uma nação, mas para servir aos interesses da burguesia. Tá? E aí, ele assina esse acordo de paz, chamado Brest-Litovsk, e a Rússia acaba saindo do conflito. Na prática, o acordo ele começa a ser costurado efetivamente em dezembro de 1917, mas a saída por completo da Rússia mesmo, a gente vai ter só em março de 1918, tá? Quando a gente tem, de forma mais concreta, né, toda a Rússia, né, sendo recolhida a uma posição, né, de reorganização, e a gente vai ver que não vai ser nada de reorganização, porque os russos vão enfrentar uma nova guerra agora, uma guerra civil, tá bom? Então, uma das primeiras ações deste novo governo, chamado Revolução de Outubro, Revolução Bolchevique, governo dos bolcheviques, foi basicamente assinar o acordo de paz com a Alemanha, tá? Criando aí uma série, inclusive, de países, beleza? Você tem a reforma agrária, o confisco por completo das terras da igreja e também da nobreza, os chamados boiardos, e essas terras, a princípio, elas serão direcionadas aos camponeses, tá? Então, aquela ideia de pão, né? Servir ali aos interesses dos camponeses. Você vai ter a nacionalização das empresas, e essas empresas, imediatamente, elas serão entregues ao controle dos operários, né, pertenceriam ao Estado, mas na prática, no dia a dia, seriam um controle a partir de uma organização operária. Por isso, os soviets passam a controlar as fábricas e você também tem a nacionalização dos bancos. Claro, e todos esses movimentos são movimentos possíveis porque o restante da Europa continua em guerra. Tá? É importante dizer que quando a guerra lá do outro lado terminou, ou seja, do lado ocidental acabou, as nações elas começam a olhar para a Rússia e vão reagir frente a esses movimentos que o Lenin está estabelecendo no seu novo governo. Tá? E aí a gente vai assistir, inclusive, um processo que aparecerá na sequência, que é uma guerra civil. Tá? Então Lenin ele está consolidando uma nova forma de governo, e essa nova forma de governo, basicamente, amedronta esse mundo ocidental. E esse mundo ocidental, mais o Japão, vão acabar se aliando para tentar derrubar este governo que havia se instaurado na Rússia em outubro de 1917, porque esse socialismo representava um perigo. Tá? Então a gente vai ter uma guerra civil, e nessa guerra civil você tem de um lado os brancos e do outro os vermelhos. Tá? O exército branco, na verdade, era uma sopa de letrinhas. Você tinha tanto investimento em armas, investimento em recursos, em dinheiro, como também militares de diferentes nações, da França, da Inglaterra, do Japão, né? Se alinhando àqueles que haviam perdido o poder por conta dessa revolução, e até mesmo se alinhando aos chamados czaristas. Né? Acredita-se que, inclusive, claro que nenhuma morte é justificável, mas alguns trabalham com a tese de que o czar e a família do czar foram fuzilados
ali na metade de 1918 em função dessa guerra civil. Por quê? Porque eles acreditavam que alguns setores pretendiam derrubar o governo e para que a paz se instalasse ali, ou que a normalidade voltasse a vigorar na Rússia, qual era a tendência, né?